Capítulo 4. A praia. Martin Gutierrez sentou-se na areia e observou o sol, que se punha, refletindo seus raios na água da baía e tingindo de dourado a copa das palmeiras. Depois, pensativo, voltou a olhar para o manguezal, na praia de Cabo Blanco. Encontrava-se bem perto do local onde a menina americana fora mordida, há 2 dias. Embora fosse verdade o que contará aos Bowman sobre mordidas de lagartos, Gutierrez nunca ouvirá falar de alguém que tivesse sido atacado por um lagarto basilisco. Seguramente jamais soubera de um caso de hospitalização. Além disso, a marca deixada no braço de Tina parecia ser um pouco grande demais para um basilisco. Ao voltar para a estação de pesquisa em Carrara, consultar a pequena biblioteca existente ali, mas não encontrara referências a mordidas de basilisco. Checar em seguida o International Bioscience Service, um banco de dados computadorizado nos Estados Unidos. Também lá nada havia sobre mordidas de basilisco, nem internamentos por ataques de lagartos. Em seguida tinha ligado para o médico responsável por Amaloia, que confirmara a história da criança atacada no berço. Um bebê de 9 dias, quando dormia, fora mordido por um animal que a avó, a única pessoa que realmente o viu, afirmou ser um lagarto. Pouco depois o pé do recém-nascido inchou, e ele quase morreu. A avó descreveu o lagarto, que seria verde, com listras marrons. Mordera a criança várias vezes, antes que a mãe a afugentasse. Muito estranho, Gutierrez falou. Nada disso, foi igual aos outros casos, retrucou o médico, contando vários incidentes similares. Uma criança em Vasquez, a vila seguinte na costa, fora mordida enquanto dormia. E outra em Puerta Sotreiro. Todos os casos aconteceram nos últimos 2 meses. E todos envolviam bebês e crianças pequenas que dormiam. Um padrão tão novo e inusitado levará Gutierrez a suspeitar da presença de uma espécie de lagarto até então desconhecida. Tal fato não o surpreenderia, na Costa Rica, com apenas 120 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, o país era menor do que o estado do Maine. Contudo, dentro daquele espaço limitado, abrigava uma notável pleiade de habitats biológicos em costas, tanto do lado Atlântico quanto Pacífico, 4 cadeias montanhosas distintas, incluindo picos de 4.000 metros de altura e vulcões ativos, florestas tropicais, florestas cobertas por nuvens, zonas temperadas, pântanos e desertos áridos. Tal variedade ecológica permitia uma diversidade espantosa de espécies animais e vegetais. A Costa Rica tinha 3 vezes mais espécies de pássaros do que toda a América do Norte. Mais de 1.000 espécies de orquídeas. Mais de 5.000 de insetos. Novas espécies eram descobertas a todo momento, em um ritmo que aumentara nos anos recentes, por um triste motivo. A Costa Rica vinha sendo desmatada, e quando as espécies existentes na floresta perdiam seus habitats, mudavam-se para outros locais, alterando muitas vezes o comportamento. Assim sendo, uma nova espécie era perfeitamente possível. Mas, junto com a excitação da descoberta, vinha a possibilidade preocupante de novas doenças. Os lagartos eram portadores de viroses, e várias delas poderiam ser transmitidas a seres humanos. A mais séria era a encefalite central sáurea, ou ECS, que provocava uma espécie de doença do sono em pessoas e cavalos. Considerava importante localizar esse novo lagarto, no mínimo para verificar as doenças que poderia transmitir. Sentado na praia, acompanhando o pôr do sol, Gutierrez suspirou. Talvez Tina Bowman tivesse visto um novo animal, talvez não. Ele com certeza não o vira. No início da manhã apanhara a pistola de pressão, carregada com dardos de ligamina, e seguirá para a praia cheio de esperanças. Mas o dia fora perdido.
Logo precisaria pegar o carro e voltar. Não queria encarar aquela estrada no escuro. Levantou-se e caminhou pela praia. Um pouco adiante, viu a silhueta escura de um macaco, movendo-se na beira do manguezal. Gutierrez afastou-se, aproximando-se do mar. Se havia um macaco ali, haveria outros nas árvores, e eles costumavam urinar nos intrometidos. Mas aquele macaco parecia estar sozinho, e caminhava devagar, parando a todo momento, agachado. Oh! Macaco levava algo na boca. Conforme Gutierrez aproximou-se, percebeu que comia um lagarto. A cauda e as patas traseiras pendiam na boca do animal. Mesmo a distância, Gutierrez viu as listras marrons no corpo. Esverdeado. Gutierrez abaixou-se e apontou a pistola. O macaco, acostumado a viver protegido na reserva, encarou o curioso. Não fugiu, nem mesmo quando o primeiro dardo passou por ele sem acertá-lo. Quando o segundo cravou-se na coxa, o macaco gritou de raiva e surpresa, largando os restos de sua refeição ao fugir para a mata. Gutierrez levantou-se e chegou mais perto. Não se preocupava com o macaco e a dose de tranquilizante era pequena, só provocaria alguns minutos de tontura e mais nada. Já começava a pensar no que fazer com sua descoberta. Ele mesmo redigiria o relatório preliminar, mas os restos do animal teriam de ser enviados aos Estados Unidos, para uma identificação final positiva, claro. Para quem o mandaria? O especialista mais conhecido era Edward H. Simpson, professor emérito de zoologia na Universidade Columbia, em Nova York. Um senhor elegante, com cabelos brancos penteados para trás, Simpson era a maior autoridade mundial em taxonomia de lagartos. Provavelmente, Martin pensou, mandaria aquele exemplar para o Dr. Simpson. Capítulo 5. Nova York. O Dr. Richard Stone, diretor do Laboratório de Doenças Tropicais do Centro Médico da Universidade Columbia, costumava ressaltar que o nome sugeria um estabelecimento muito maior do que o existente. No início do século XX, quando o laboratório ocupava o quarto andar inteiro do prédio da pesquisa biomédica, equipes trabalhavam para debelar surtos de febre amarela, malária e cólera. Mas os sucessos da medicina e a criação de laboratórios de pesquisa em São Paulo e Nairobi diminuíram bastante a importância do centro norte-americano. Atualmente muito reduzido, empregava apenas 2 técnicos em período integral, ocupados prioritariamente em diagnosticar moléstias contraídas por nova-iorquinos durante viagens ao exterior. A tranquila rotina do laboratório não estava preparada para o material que chegou naquela manhã. Olhe só que interessante, comentou a técnica no laboratório de doenças tropicais ao ler o rótulo da amostra. Fragmento parcialmente mastigado de lagarto, não identificado da Costa Rica. Ela torceu o nariz. Isso é para o Sr. Dr. Stone. Richard Stone atravessou o laboratório para inspecionar o material. Seria esta a amostra do laboratório de Ed Simpson? Sim, ela respondeu. Mas não sei por quê. Mandaram este lagarto logo para nós. A secretária dele ligou, Stone explicou. Simpson está em viagem de pesquisa, foi passar o verão em Bornéu. Como existe um caso de doença relacionado ao lagarto, ela pediu ao nosso laboratório para dar uma olhada nele. Vamos ver o que descobrimos. O cilindro de plástico era do tamanho de uma embalagem de 2 litros de leite. Possuía fechos metálicos e tampa de rosca. O rótulo dizia em embalagem internacional para espécime biológico. Estava cheio de adesivos com avisos em 4 idiomas. Os avisos destinavam-se a impedir a abertura do cilindro pelos desconfiados funcionários da alfândega. Pelo jeito os avisos tinham funcionado. Ao aproximar a luminária,
Richard Stone percebeu que os lacres permaneciam intactos. Acionou os manipuladores a ar, colocando as luvas plásticas e a máscara no rosto. Afinal de contas, o laboratório identificara recentemente espécimes contaminados com febre equina da Venezuela, encefalite B japonesa, vírus da floresta de Kianazur, vírus Langati Maiaro. Ele desatarrachou a tampa. A névoa branca escapou do recipiente, com o chiado típico dos gases. O cilindro esfriou, congelando. Dentro havia um saco plástico tipo zip, contendo uma coisa esverdeada. Stone abriu um pano cirúrgico sobre a mesa e esvaziou o conteúdo do saco. Um pedaço de perna congelada bateu na mesa com um barulho seco. Puxa, disse a técnica. Parece que foi comido. Sim, parece, concordou Stone. O que esperam de nós? A técnica consultou os documentos. Anexos. O lagarto anda mordendo crianças da região. Eles querem a identificação da espécie e se preocupam com doenças transmitidas pela mordida. Ela mostrou um desenho infantil, retratando o lagarto, assinado por Tina. Uma delas fez um desenho do lagarto. Stone olhou de relance para o esboço. Obviamente não podemos identificar a espécie, mas podemos checar as doenças facilmente, se conseguirmos um pouco de sangue do fragmento. Como se chama o animal? Basiliscus amoratus com anomalia genética de 3 dedos, ela respondeu, lendo o documento anexo. Certo, Stone assentiu. Vamos trabalhar. Enquanto espero o descongelamento, faça um raio-x e tire fotos Polaroid para o arquivo. Assim que obtiver um pouco de sangue, comece com os testes de anticorpos, para ver no que dá. Avise se tiver algum problema. Antes do almoço, o laboratório encontrou a resposta. O sangue do lagarto aparentemente não reagia aos antígenos bacterianos ou virais. Realizaram testes de toxidez, também, encontrando apenas uma resposta positiva. O sangue reagia medianamente ao veneno da cobra indiana Naja real. Mas essas reações cruzadas eram comuns entre as espécies de répteis, e o Dr. Stone não achou que valia a pena incluir isso no fax enviado ao Dr. Martin Gutierrez naquela mesma tarde. Eles nem sequer pensaram em identificar o lagarto, e isso deveria esperar pela volta do Dr. Simpson, que só retornaria dali a várias semanas, e a secretária pediu ao laboratório que guardasse o fragmento do animal nesse meio tempo. O Dr. Stone o devolveu ao saco plástico e o guardou no freezer. Martin Gutierrez leu o fax do Laboratório de Doenças Tropicais do Centro Médico Columbia. Era curto. Assunto: em Basiliscus amoratus com anomalia genética, a enviado pelo departamento do Dr. Simpson. Materiais: em segmento posterior, animal parcialmente devorado. Procedimentos realizados em raio-x, microscópio. RTX imunológico para doenças virais, parasitológicas e bacterianas. Conclusões: não há evidências de doenças contagiosas transmissíveis a seres humanos nesta amostra de Basiliscus amoratus. Richard A. Stone, M.D. Diretor. Gutierrez tirou 2 conclusões do memorando. Primeiro, que sua identificação do lagarto como um basilisco fora confirmada pelos cientistas da Universidade Columbia. Segundo, que a ausência de doenças transmissíveis significava que as mordidas esporádicas de lagartos não representavam uma ameaça séria para a saúde pública na Costa Rica. Pelo contrário, sua suposição inicial fora confirmada. Uma espécie de lagarto trocará a selva por um novo habitat e entrará em contato com as populações das vilas. Imaginou que dentro de algumas semanas o lagarto se adaptaria e os casos de ataque cessariam. A chuva tropical caía pesadamente, martelando o teto da clínica em Bahia Nasco. Era quase meia-noite. A luz fora cortada durante a tempestade, e a parteira Helena
Morales trabalhava à luz de uma lanterna, quando ouviu um silvo, quase um guincho. Pensando tratar-se de um rato, ela imediatamente colocou uma compressa na testa da mãe e foi até o quarto vizinho para olhar o recém-nascido. Quando sua mão tocou a maçaneta, ouviu o guincho novamente e relaxou. Evidentemente tratava-se apenas de um pássaro, escondido no parapeito da janela para se proteger da chuva. Os costarriquenhos acreditavam que um pássaro visitando um bebê trazia boa sorte. Mesmo assim, Helena abriu a porta. O recém-nascido jazia em um Moisés de vime, enrolado em uma manta leve, com o rosto exposto. Em volta do Moisés, 3 lagartos verde escuro estavam debruçados, como gárgulas. Quando viram Helena, ergueram as cabeças e a olharam curiosos. Mas não fugiram. A lanterna na mão de Helena iluminou-o. Sangue que pingava de suas bocas. Assobiando suavemente, um dos répteis abaixou a cabeça e, com um movimento rápido, arrancou um naco de carne do bebê. Helena correu, gritando, e os lagartos desapareceram. Na escuridão. Bem antes de chegar ao Moisés, ela viu o que acontecerá com o rosto do bebê e percebeu que a criança estava morta. Os lagartos espalharam-se na noite chuvosa, guinchando e sibilando, deixando para trás apenas as pegadas tripartidas, semelhantes às dos pássaros. Capítulo 6. Uma interpretação dos dados. Mais tarde, quando se acalmou, Helena Morales decidiu não revelar o ataque dos lagartos. Apesar da cena horrível que presenciara, começou a temer que a criticassem por ter deixado o neném sozinho. Disse à mãe que o bebê morrera sufocado e registrou a morte nos formulários enviados a São José como síndrome infantil da morte súbita. Tratava-se de uma síndrome de morte inexplicável em crianças recém-nascidas. Nada de especial. O relatório passou despercebido. O laboratório da Universidade de São José analisou a amostra de saliva retirada do braço de Tina Bowman, descobrindo uma série de fatos notáveis. Havia, como se esperava, um índice alto de serotonina. Mas entre as proteínas salivares foi identificada uma verdadeira monstruosidade, com massa molecular de 1.980.000, tratava-se de uma das maiores proteínas conhecidas. A atividade biológica ainda estava sendo estudada, mas aparentemente a proteína era um veneno neurotóxico similar ao veneno de cobra, embora mais primitivo em sua estrutura. O laboratório também detectou quantidades ínfimas de hidrolase gama-aminometionina. Como esta enzima caracterizava experimentos de engenharia genética, não sendo encontrada em animais silvestres, os técnicos presumiram que se tratava de contaminação ocorrida no laboratório, e não se referiram a ela quando contataram o Dr. Cruz, o médico de Punta Arenas responsável pela remessa. O fragmento de lagarto permaneceu no freezer da Universidade de Colômbia, esperando pela volta do Dr. Simpson, o que ainda demoraria um mês. E as coisas teriam continuado neste pé, se uma técnica chamada Alice Levin não tivesse visto o desenho feito por Tina Bowman ao entrar no laboratório e perguntado: "Ah, quem desenhou este dinossauro?" "O quê?" indagou Richard Stone, virando-se lentamente. "O dinossauro." "Quem desenhou?" "Meu filho faz isso o tempo inteiro." "Isso é um lagarto?" Stone disse. "Da Costa Rica. Uma menina de lá o desenhou." "Não." Alice abanou a cabeça. "Olhe direito. Está claro. Cabeça grande, pescoço comprido, em penas. Patas traseiras, cauda grossa. É um dinossauro. Não poderia ser. Tem só 30 centímetros. E daí? Havia dinossauros pequenos também." Alice insistiu. "Acredite em mim, eu conheço. Tenho 2 filhos, sou especialista nisso. Os menores dinossauros não
Chegavam a 30 centímetros. Tenissauros ou algo assim. Sei lá. Os nomes são impossíveis. Ninguém consegue guardar tais nomes depois dos 10 anos. Acho que não está entendendo, insistiu o Dr. Stone. Trata-se de um animal contemporâneo. O desenho chegou junto com um fragmento do espécime. E está no freezer agora. Stone foi buscá-lo e despejou o conteúdo do saco sobre a mesa. Alice Levin olhou o pedaço de perna e cauda congeladas e deu de ombros. Não o tocou. Sei lá, para mim parece ser de um dinossauro. Stone balançou a cabeça. Impossível. Por quê? Alice Levin perguntou. Pode ser um remanescente, um sobrevivente, como dizem. Stone continuou abanando a cabeça. A Alice estava mal informada, não passava de uma técnica com excesso de imaginação que trabalhava no laboratório de bacteriologia, no final do corredor. Stone lembrou-se da época em que ela afirmara estar sendo seguida por um dos serventes. Sabe, Alice prosseguiu, se isso for mesmo um dinossauro, Richard, temos uma grande descoberta nas mãos. Não é um dinossauro. Alguém já verificou isso? Não, Stone admitiu. Bem, então levem a amostra ao Museu de História Natural, por exemplo. É o que deveriam fazer. Seria constrangedor. Quer que eu leve? Não, respondeu Richard Stone. Não quero. Mas não vai fazer nada? Nada mesmo. Ele devolveu o saco ao freezer, batendo a porta. Não se trata de um dinossauro e sim de um lagarto. E seja lá o que for, pode esperar pela volta do Dr. Simpson de Bornel. Ele vai identificá-lo. Chega deste assunto, Alice. O lagarto não será levado a lugar nenhum. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.